Olá, meu nome é Gustavo, eu sou técnico de aplicações Altium na SKA e hoje teremos um bate-papo juntamente com o Carlos Sobrinho, da Lightera, que é um cliente parceiro que acompanhamos de perto em relação ao Altium Designer e também ao Altium 365, e acredito que será um bate-papo muito interessante para sabermos como é a evolução em relação à utilização da ferramenta na visão de um cliente. Então, Carlos, por favor, se apresente. Olá, Gustavo. Então, meu nome é Carlos, eu sou engenheiro de desenvolvimento de hardware na Furukawa, hoje Lightera, há mais de 15 anos. Eu gostaria de saber justamente sobre essa questão do nome da empresa. Há tanto tempo como Furukawa, agora se chama Lightera. Você poderia nos dizer o porquê dessa mudança, o porquê desse rebranding? Sim. Esse nome ele foi alterado para unir as grandes 3 empresas internacionais que ficam abaixo da Furukawa Electric Group, integrando então o portfólio e integrando então o nome, né, da marca, deixando ela mais forte, porque as 3 empresas que tem na Furukawa Electric Latam, OFS nos Estados Unidos, na Europa, tem bastante clientes pelo mundo, né, presença em 11 países. Então, com essa mudança de nome, a ideia foi então integrar a empresa para atender melhor os clientes e principalmente unir os portfólios, né, para a questão de desenvolvimento não só em determinado país, mas esse portfólio atender também outros países, melhorar a exportação e esse contato com os diversos países, né, que a Furukawa, hoje Lightera, está presente. Perfeito, perfeito. E já puxando um gancho aqui, falando sobre a questão de vocês utilizarem nossas ferramentas, como o Altium 365, o Altium Designer em si, como tem sido essa iniciativa com a ferramenta? A gente tem acompanhado de perto, eu juntamente com um time de Altium já fomos visitar a empresa de vocês, visualizamos algumas coisas. Qual que foi a iniciativa, o antes de vocês utilizarem nossas ferramentas, como que era? Bom, como eu trabalho há bastante tempo com hardware, eu utilizo o Altium desde o começo, né, quando que eu comecei a mexer com hardware, desde a época que chamava DXP e também bem antes de ter lançado o Altium 365. Então essa iniciativa para a gente de utilizar o 365, a gente tem visto bastante valor, principalmente depois do trabalho home office, né, bastante pessoas remota, times em diversos lugares do país. Então a gente viu bastante valor na ferramenta 365 por conta do compartilhamento de arquivos e de colaboração. Certo. Isso a gente tem visto bastante valor, né, na ferramenta. E no seu ponto de vista, como tem sido esse processo de transformação que o 365 trouxe para a empresa de vocês? Para a gente, o 365 ele tem sido bem utilizado, principalmente para otimizar, né, o processo de compartilhamento de arquivos com as diversas áreas fora do hardware, do desenvolvimento de hardware elétrico. Perfeito. Com o pessoal do software que desenvolve o firmware, com o pessoal da fábrica para poder desenvolver gigas, fazer muitas vezes o debug de uma placa que foi produzida, até mesmo fazer o reparo. Isso ajuda muito, tem auxiliado bastante os CMs, que são as montadoras, né, das nossas placas. Isso tem ajudado bastante também na questão de visualização do projeto, da montagem e também fazer reparos ainda no CM, lá na fábrica onde montam as placas. Isso tem ajudado bastante. Perfeito. Eu sempre costumo explicar, muitas vezes em treinamentos ou apresentações, as pessoas costumam perguntar qual que é o objetivo do 365. E muitas vezes eu costumo descrever, usar uma analogia, que é como se todos estivessem em uma grande mesa compartilhando informação um perto do outro, mas com 365, na verdade, você pode estar lá do outro lado do mundo que você vai conseguir compartilhar rapidamente. Você concorda com essa afirmação? Acha que realmente, de fato,
essa comunicação entre as equipes é bem facilitada, existe uma agilidade no cumprimento das tarefas? Como que é para vocês? Sim, isso eu concordo plenamente. A gente tem tido bastante feedback positivo do pessoal do software, do firmware, da fábrica também, dos CMs, como eu comentei. E, inclusive, o Altium chama a plataforma onde a gente comita, né, onde é o repositório dos arquivos, de workspace, que é realmente o lugar, ali, o espaço de trabalho. Então, isso faz bastante sentido. Toda a nossa organização dos projetos, a gente tem um repositório da empresa, mas esse repositório ele é o espelho do Altium 365. Então, no Altium 365 tem a mesma topologia de pastas, toda a organização, né, de pastas, como a gente tem no nosso repositório, ele está replicado no Altium 365. Então, toda a organização dos projetos estão lá realmente no 365, como se fosse o local de trabalho de todos ali, dos desenvolvedores. Legal. E pré-365, como que vocês trabalhavam geralmente? Muitas vezes, quando a gente faz visitas a empresas ou estamos ministrando algum tipo de treinamento para empresas que estão começando com o Audio 365, muitas vezes as pessoas costumam utilizar processos muito manuais. Por exemplo, compartilhar documentação por papel, enviar um arquivo para mecânica, por exemplo, uma placa, via zip, manda um step via zip no e-mail ou por chats em geral. Antes vocês costumavam utilizar essas metodologias? Como que era? Assim, no passado, como não tinha o 365 e nem a ferramenta CodeZigner, que é essa ferramenta que você comentou que consegue fazer o compartilhamento com o software de mecânica, que é o SolidWorks que a gente utiliza, antigamente não tinha essas ferramentas. A gente fazia o compartilhamento manualmente, como compartilhar o arquivo 3D da placa através do STEP, que é um arquivo pesado, mesmo para o SolidWorks, com um computador muito bom ali, né? Ele demora para abrir, tem que ter bastante paciência, tem toda uma estruturação ali dos blocos de componentes, e muitas vezes, mesmo esperando, o pessoal da mecânica reclamava que até dava problema, podia até dar um problema assim, não abrir o arquivo, e ficava muito limitado. Então a gente fazia isso, esse compartilhamento manual nos arquivos de mecânica, e com o time da fábrica e pessoal assim, de software também, os esquemas elétricos, o PCB, a gente sempre compartilhou com arquivos PDF. O Altium ele gera o arquivo Smart PDF, porém, dependendo da complexidade da placa, esse arquivo ficava muito pesado e muito difícil do pessoal da fábrica, principalmente, abrir. E, inclusive, era bem complicado encontrar os componentes, ver onde que estavam as ligações, quando tinha que fazer algum reparo na placa, e isso dificultava bastante fazer esse debug com esses arquivos, mesmo em PDF. Sim. Né? Realmente, de fato, eu acho que é uma coisa que não tem como escapar, até porque vocês, todos, na verdade, várias empresas costumam utilizar o que tem disponível ali na mão deles. Então, o que eles vão ter? E-mail, chats de comunicação, então é aquela questão realmente de trabalhar com o que dá. Então, o 365, de fato, ajuda bastante nisso. Agora, em questão de projeto, existe um projeto em específico que vocês enfrentaram diversos gargalos, várias dificuldades antes do 365, que se vocês utilizassem na época teria se resolvido melhor, teria sido algo com mais agilidade? Existe um projeto específico que ocorreu isso? E que projeto foi esse? Para que servia esse projeto? Sim, eu tenho 2 exemplos que eu poderia citar. É um projeto de equipamento óptico, é uma OLT, é um projeto que, explicando assim em miúdos, é a central que fica na central do provedor de internet, que sai a fibra óptica que vai até a casa. Essa tecnologia é chamada de FTTH, né? Fiber to the Home ou Fiber to the Building, a FTTX. Né? Então esse equipamento ele é bem complexo.
É uma das placas mais complexas assim, que a gente já desenvolveu. Fora essa, né, tem alguns rádios também, mas um exemplo de compartilhamento, como esse projeto ele é mais antigo e não tinha ainda o Altio 365, a gente precisava compartilhar os arquivos de PCB e esquema elétrico para o time da fábrica para poder reparar as placas. E esse equipamento em específico, como tinha muita informação no arquivo PDF do PCB, mesmo usando o Smart PDF, a busca ficava um pouco bagunçada. Você tentava procurar um componente para saber a posição onde ele estava e o PDF acaba se perdendo. Acho que por conta de muita informação ali, eram PDFs que lembro que ficava mais ou menos por volta de 180 MB, 200 MB, um PDF muito pesado. Então essa questão acabava realmente dificultando. E um outro exemplo é um equipamento que não tem uma complexidade muito alta de layout, mas ele tinha uma mecânica extremamente complexa. Uma placa muito fina, restrição de altura de componentes. Certo. Que se na época a gente tivesse usado o CodeDesigner, a gente teria desenvolvido muito mais rápido e muito mais assertivo. A gente teve bastante erros ali no começo do projeto porque era muito complexo casar a mecânica com a placa, por conta da mecânica muito irregular, fina, uma tecnologia que ele usa de NFC, sem fio, para fazer a comunicação. Esse projeto, só para comentar, chama DataWave, né, uma linha da Furukawa, da Lightera, chama DataWave, que é para data centers. Então, assim, essa placa, ela tinha essa complexidade mecânica. Isso acabava complicando bastante essa utilização de exportar arquivo STEP, o time de mecânica abrir, depois dar o feedback para a gente, depois fazer alteração no PCB. Então, a gente está desenvolvendo uma nova linha dessa unidade de negócio, né, de DataWave, já usando o CodeDesigner. Então, isso já tem ajudado muito a fazer o desenvolvimento da mecânica. Olha só que legal. E esse é um grande exemplo de comunicação totalmente interna, digamos assim, utilizando um mesmo ambiente sem precisar ficar saindo de onde você trabalha para poder trocar informação com outras equipes. Então esse é um grande exemplo. Nós que temos um contato com o pessoal da Lightera, nós observamos que eles estão com essa ferramenta muito bem implementada na empresa deles. E agora, buscando uma outra parte aqui da conversa, eu gostaria de saber como que é a produção do produto de vocês e também em relação a testes, já que se tratam de projetos onde são necessários alguns testes específicos, talvez de IMC, essas coisas. Como que é feito esse teste e também a produção? Então, com relação à produção, as placas nós produzimos em CMs, são manufatura contratadas, né? Eles então fazem a montagem da placa, compra de componentes, montagem da placa e um teste inicial da placa sem estar no sistema. Então eles fazem teste com giga que nós mesmos especificamos. Então sempre tomando os cuidados para colocar os test points na placa, automatizar cada vez mais esses testes feitos no CM para ganhar velocidade, volume. Aí com relação a teste de IMC, como você comentou, né, de compatibilidade eletromagnética, nós temos na Furukawa em Campinas um laboratório de teste de IMC. A gente tem uma câmara para fazer teste de emissão radiada e conduzida, ainda em fase de protótipo, então uma validação bem assertiva que a gente tem para poder já numa segunda versão ver já o que tem para fazer de modificações e melhorias para reduzir a emissão, caso houver. Aí, com relação à integração, já integração e testes sistêmicos nós fazemos nas fábricas, tanto em Curitiba, a gente tem uma fábrica das linhas de GPON, da parte ótica, IoT, e em Santa Rita da parte de rádio. Então é feita
nas nossas unidades, né, da Lightera, a montagem, a integração das placas com as mecânicas, teste sistêmico e envio para o cliente. Ou então, com relação à colaboração entre equipes, eu também poderia mencionar que o Altium 365 tem ajudado também no desenvolvimento, também com institutos terceiros, porque alguns desenvolvimentos de equipamentos, por conta de benefícios da lei da informática, a gente utiliza institutos. Aí um exemplo é o Inatel, né, que é um cliente de vocês, que utiliza o Altium. A gente fez um desenvolvimento com eles já utilizando a ferramenta 365. Então eles têm lá o workspace deles do Inatel, nós temos o nosso workspace, então deu para integrar. A gente fez bastante revisão de hardware utilizando os tickets do próprio Altium 365 para fazer correções, melhorias. Isso ajudou muito, porque os tickets ali do Altium 365 acaba gerando um relatório e era bem fácil depois fazer os checks ali desses tickets, se foi resolvido, né? E também a questão da biblioteca de hardware, a biblioteca de componentes no 365, que a gente tem avançado bastante. Então, a gente tem utilizado bem a fundo a biblioteca no 365 para integrar cada vez mais o componente do Altium ao nosso ERP. Então, o código que é gerado no ERP, que tem toda a parte de compras, todas as informações de part number, de fornecedor, a gente tem integrado isso para dentro do Altium. E com isso, cada componente ali principalmente os novos que a gente está criando, cada componente está ganhando bastante parâmetros ali importantes para o projeto, principalmente para a gente entender melhor ali aquela placa futuramente, saber se ela atende uma temperatura industrial, se é da temperatura comercial. Então todos esses parâmetros a gente tem colocado dentro dos componentes, inclusive parâmetros como se atende diretivas ambientais como RoHS, REACH. Muito interessante então isso já fica dentro ali dos componentes, e no próprio esquema elétrico a gente consegue gerar essa tabela, né, esse Excel e todas essas informações. Foi até muito bom você ter mencionado essa questão das bibliotecas, porque inclusive é um desafio inicial de muitos clientes. Muitas vezes os times utilizam bibliotecas locais que estão presentes apenas no Altium, e o primeiro desafio é fazer uma padronização pré-importação do 365. Então acaba sendo uma questão trabalhosa de início, porém que traz resultado, uma melhora de tempo absurda quando a biblioteca já está migrada para a nuvem. Então, muito interessante saber sobre esse progresso em relação à biblioteca de vocês. Fico muito feliz. Agora, para finalizarmos, como tem sido a parceria com a SK? Como tem sido o atendimento em relação a suporte, questões comerciais? Fala um pouco sobre isso para mim, por favor. Bom, a SK ela é muito parceira, muito próxima da gente, inclusive é próxima fisicamente, mesmo porque nós estamos em Campinas, vocês aqui em Americana. Sim, é isso aí. O pessoal de sucesso do cliente, o Customer Success, eles sempre estão questionando a gente, como que é feito o suporte, estão sempre questionando, né, como que estão os atendimentos. E com relação a suporte, vocês respondem a gente super rápido, as dúvidas que temos, né, com relação à ferramenta, até dúvidas de instalações, né, que às vezes não é nem do uso da ferramenta em si, vocês também ajudam bastante. Então, assim, é uma parceria muito, muito boa, bem legal, assim, e também com relação às oportunidades que vocês deram pra gente, como foi no SK360, foi aqui certo. Também em Campinas, no CTI, no Renato Archer. Então foi muito legal pra gente ali poder falar também sobre a ferramenta e sobre a Lightera, né, Furukawa. Então, pessoal, como vocês podem ver, a Lightera utiliza o 365 com maestria. Eu só tenho a agradecer pelo tempo disponível. Muito obrigado por ter vindo aqui na SKA, ter nos trazido o seu relato em relação à ferramenta. E obrigado, Gustavo, também pela oportunidade de vir aqui, falar um pouco também da Lightera, dos nossos processos. Então, obrigado pela oportunidade.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Caso vocês queiram mais conteúdos relacionados a Altium Designer ou outros produtos, fiquem à vontade para comentar e sigam todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau!